Bom dia, bom dia, bom dia. É, Mais uma vez, fazendo aqui um videozinho, trazendo a reflexão da palavra de Deus. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o like, não custa nada, para que venha o canal ir para frente, tá bom? E possa ser divulgado e eu possa fazer mais vídeos para poder chegar a mais pessoas. Compartilhe, dê o like, comente, tá bom? Me siga também. Eu vou ler hoje aqui uma mensagem aqui no livro de Lucas, capítulo 12. É muito forte essa mensagem, onde Jesus fala, né? Ele fala com os fariseus. Então, capítulo 12, versículo 1, começando aqui, vamos lá. O título é O Fermento dos Fariseus. E ajuntando-se, entre tantos, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, de ser descoberto. Quer dizer que tudo que a gente faz aqui, independente do que seja, a pessoa peca um pecado aqui, faz o que for de errado. Ele esconde para a esposa, para a mãe, para o pai, para o irmão, para quem quer que seja. Para ele está escondendo para aquela pessoa, mas para Deus não. Vamos continuar aqui. O terceiro fala assim. O capítulo 12, versículo 3. Portanto, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido do gabinete do Senhor, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais o que fazer. É forte essa parte aqui. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, esse a temei. Aqui quer dizer o quê? Os amigos meus, não temeis os que matam o corpo. Porque a gente não tem que ter medo de nada, de nenhum problema. Tem que confiar no Senhor, isso lógico. Mas não tem que ter medo de nada, nem da morte. Por quê? Porque a morte, ela é o limite da carne, mas depois continua. A vida da gente, o significado da nossa vida hoje é depois da morte mesmo, que é onde a gente vai para a eternidade, o céu ou o inferno. E essa escolha é feita agora em vida. Continuar aqui, né? Mas vos mostrarei o que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançá-lo no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então, a gente temer a Deus que permite. Aqui ele fala sobre os passarinhos, quem é mais valioso. Eu vou ler o versículo. Se não vendem 5 passarinhos por dois ases, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mas vale mais do que muitos passarinhos. O estudo da Bíblia aqui diz que esses passarinhos que ele se refere aos pardais. Vou continuar aqui no 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante de Deus. Aquele que se converter, aquele que serve a Deus, aquele que busca a sua justiça e o seu reino, aquele que se entrega de corpo, alma, mente e coração para o Senhor, esse sim, esse será lembrado pelo Senhor Jesus na eternidade. A gente está aqui por um propósito, a gente não está aqui à toa, a gente veio para servir a Deus, a gente veio para ganhar a nossa salvação, a gente veio para buscar a Deus com todas as nossas forças para obter a nossa salvação.
Porque depois que a gente morre, a gente tem que ser salvo. E isso só acontece se a gente estiver servindo ao Senhor. Se a gente não estiver servindo ao Senhor, não tem como ser salvo. Ah, mas servindo como? Você indo para a igreja, congregando, se libertando, pedindo a Deus para libertar você dos seus pecados, dos seus erros. Não é fácil, mas você congregando com o tempo, o Espírito Santo vai dando sabedoria, discernimento, entendimento. Leia a Bíblia é o seu, eu sempre falo, a Bíblia é o segredo para a pessoa ter sucesso com Deus. Então, vamos continuar aqui a leitura. Capítulo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, quem não se converter, não tem como a pessoa ser salva. Se a pessoa negou, a pessoa passa a vida toda aqui negando Cristo. Negar Cristo, né? Só ir para a igreja não é aceitar Cristo. Tem que ter um compromisso sério com Deus. Aí é você aceitar Ele. Você ir obedecendo, sendo uma pessoa correta, reta, justa. É isso sim, é você aceitar Cristo. Mas se você não fizer isso, se você continuar no pecado, nós somos um pecador, mas vamos pedir desculpa a Deus, pedir perdão a Deus, vamos se renovar no Senhor, vamos pedir força a Ele, pedir que Ele nos liberte dos pecados, que aí sim, aí vai ter libertação e salvação. E aí Deus, Jesus vai lembrar de você lá diante dos anjos no céu. Vamos continuar aqui no 10, capítulo 12, versículo 10. E é todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoada. Mas ao que se blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Isso quer dizer que não é que a gente vai ofender Cristo, né? Ele não merece, ele é Deus. Mas quando você fala algo do Espírito Santo de Deus, é pior. Aí não há perdão de maneira nenhuma. Deus, ele é misericordioso, ele é amor, mas acima de tudo, ele é justiça. No capítulo, no versículo 90, no livro de Salmos, capítulo 97, versículo 2, fala que a base do trono de Deus é feito de juízo e justiça. Então, se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, que é o próprio Deus, esse não tem perdão. As demais coisas, sim, pode ser perdoada. Jesus fala que fala alguma coisa contra o Filho do Homem, que é Jesus, será perdoado. Mas não é que a gente vai falar uma coisa com ele, que ele é Deus, ele é o próprio Deus. Vamos aqui para o 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estáis ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. Aqui é muito interessante, muito forte. Aqui fala que a gente não deve se preocupar com o que a gente deve falar. Quando você está nos caminhos do Senhor, você é usado por Deus. E o Espírito Santo te guia. Ele é que te leva, te conduz. Ele coloca as palavras na boca da gente para poder falar. A gente não deve se preocupar. A gente deve se preocupar em buscar e servir. Então fica essa mensagem aqui para hoje. Peço que vocês compartilhem o vídeo, dê o like, comente, me siga no canal para que tenha muitos